A acupuntura funciona para dor lombar crônica? Antes de tudo, me permita que eu me apresente. Meu nome é Júlio, sou médico titulado e especialista em acupuntura pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e Associação Médica Brasileira. Vem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você uma das principais aplicações e utilidades da acupuntura, que é no contexto das dores crônicas e também nas dores agudas. Antes de tudo, siga o canal. Deixe aqui o seu like e compartilhe o vídeo se você se interessar, se aprofundar mais nesse universo da acupuntura. A acupuntura hoje, aqui você vai encontrar tudo sobre a acupuntura. De acordo com este estudo, publicado em 2010 no The New England Journal of Medicine, que é uma das principais revistas e papers do mundo na área da medicina, a resposta é sim. A acupuntura ela é eficaz e eficiente no tratamento das dores lombares crônicas. Não somente isso, foi constatado ainda neste artigo que houve melhora funcional nos pacientes que foram submetidos à acupuntura. Além disso, o artigo buscou entender e compreender os principais e possíveis mecanismos de ação da acupuntura. Além disso, foi visto as principais contraindicações, reações adversas, as técnicas que foram utilizadas, os principais pontos que foram utilizados e também a comparação da acupuntura com medicações e terapias que já são consolidadas no tratamento das dores lombares crônicas. Através da análise desse artigo, foi possível entender os mecanismos neurofisiológicos ou mecanismos de ação para que a acupuntura seja plausível para o tratamento das dores agudas crônicas e principalmente, através desse artigo, na dor lombar crônica. Vale uma ressalva que, quando se diz dor lombar crônica, subentende-se que pode haver três tipos: a dor nociceptiva, a dor neuropática e também a dor nociplástica. Esse artigo, através da análise de 71 outros artigos, dentre eles meta-análises, ensaios clínicos randomizados aleatorizados, estudos prospectivos e também descritivos, foram vistos, e a partir da análise de todos esses artigos, foi feito esse artigo de revisão da The New England Journal of Medicine. Através da análise desse artigo, então, foi visto que os principais pontos que foram utilizados no agulhamento para a prática da acupuntura foram bexiga 23, bexiga 25, VG3, VB30. Além disso, foi visto que a acupuntura, quando feita nesses pontos, nesses acupontos, seguindo os preceitos da medicina tradicional chinesa, foi mais evidente uma eficácia quando foi feito o agulhamento especificamente nesses locais. Além disso, através da análise do artigo, foi comparado a acupuntura verdadeira, ou seja, em que ela é realizada em pontos já pré-definidos pelas teorias da medicina tradicional chinesa, com a acupuntura falsa, ou seja, a acupuntura realizada em pontos falsos e aleatórios do corpo humano. Além disso, foi comparado com as medicações, tais quais anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, analgésicos, dentre outras medicações e também outras terapias físicas. Foi verificado, então, o estudo comparativo também com placebo. E foi constatado que, sim, a acupuntura ela foi superior ao placebo e superior a algumas terapias físicas e também algumas terapias medicamentosas para o tratamento da dor lombar crônica. Houve melhora clínica e importante melhora da dor, além de melhora funcional dos pacientes que foram submetidos a sessões de acupuntura. A técnica utilizada, além de ter sido feita nesses acupontos específicos, buscou também a sensação de Qi, ou de Qi, como assim era descrito pelas teorias da medicina tradicional chinesa. Traduzindo, de Qi significa levar o Qi, ou seja, levar o estímulo a algumas áreas específicas do corpo. Tal sensação é descrita pelas teorias da medicina tradicional chinesa como uma sensação de peso, um formigamento, com alterações térmicas e sensitivas nas regiões adjacentes ao ponto em que foi feito o agulhamento. Além disso, comumente é descrito pelos pacientes que essa sensação percorre de forma mais distal, ou seja, não age somente localmente ali, naquele local que foi agulhado. Então, de forma coincidente, há também uma comparação de que quando há a sensação de Qi, essa sensação descrita percorre por áreas de dermátomos, como vocês estão vendo aqui em cima, e também por alguns meridianos, que coincidentemente estão
pelo mesmo caminho em si dessas áreas de dermatos. Através então da análise foi constatado a eficácia da acupuntura. Comparando, foi visto também de forma curiosa que a acupuntura verdadeira, ou seja, quando é feito o agulhamento em pontos específicos do corpo, de que não houve diferença quando a acupuntura foi feita em pontos falsos, ou seja, em pontos aleatórios. Ou seja, o que isso nos diz? Será então que a acupuntura em si, quando se pensa nas teorias da medicina tradicional chinesa, ela em si não tem importância, não tem nenhuma validade? Bom, este mesmo estudo nos mostra que sim, há diferenças, existem diferenças. O cérebro humano foi estudado desses pacientes que possuem e convivem com essa experiência desagradável de ter uma dor lombar crônica. Através da análise de ressonância magnética funcional, foi visto que pacientes que possuem dor lombar crônica possuem áreas cerebrais específicas e distintas em que há um aumento no volume e densidade dessas áreas. O mecanismo é denominado de sensibilização central. Da mesma forma, foi visto através de ressonância magnética funcional os efeitos do agulhamento da acupuntura de forma imediata. Após as sessões de acupuntura, os pacientes foram submetidos à ressonância magnética funcional do cérebro. Através da análise, foi constatado que diferentes acupontos, ou seja, diferentes locais do corpo, coincidentemente dos meridianos descritos pela medicina tradicional chinesa, ativam áreas cerebrais distintas e específicas. Além disso, a glândula pituitária foi ativada através da acupuntura. Deste modo, houve o estímulo do hormônio adrenocorticotrófico, do qual estimula as nossas glândulas suprarrenais a liberarem cortisol, que é uma substância natural, endógena, com mecanismos anti-inflamatórios naturais. Deste modo, áreas cerebrais mesiais e também o sistema límbico também foi estimulada e verificada através desses estudos de ressonância magnética funcional. Ou seja, a acupuntura em pontos verdadeiros e falsos promovem alterações na arquitetura cerebral e promove a ativação de diferentes vias do nosso corpo humano. Através dessa bela sinfonia e orquestra, isso tudo é denominado neuromodulação, ou seja, aspectos neurobiológicos e neurobioquímicos, diferentes substâncias são liberadas no corpo humano. Deste modo, há um mecanismo de ação local, ou seja, imediato, adjacente ao local do agulhamento, mecanismo de ação segmentar, ou seja, na região da medula, e suprassegmentar, a nível do sistema nervoso central. Quando se observa o cérebro humano, é visto que algumas áreas cerebrais são ativadas, dentre elas, substância cinzenta periaquedutal, núcleo magno da RAF, dentre outras áreas, coordenando esse sistema de neuromodulação com liberação de opioides e monoaminas endógenas. Além disso, a acupuntura, como é visto aqui nesse estudo, foi capaz de aumentar o tempo de ativação dos receptores mi-opioides no corpo humano. Ou seja, através da acupuntura, a prática da acupuntura promove a liberação de algumas endorfinas, dentre elas a dinorfina e a encefalina. Deste modo, é provocado no corpo um aumento na duração dos efeitos opioides. Deste modo, isso poderia explicar os principais mecanismos neuroquímicos e neurofisiológicos da ação da acupuntura, do qual contribui para a melhora funcional e na melhora das dores crônicas. Além disso, foi visto então que, apesar deste estudo reportar de que não houve diferença entre o agulhamento em pontos verdadeiros e falsos, o próprio estudo mostra que houve algumas diferenças. Tais diferenças foram atribuídas também às situações da expectativa que o paciente possui no momento do agulhamento. Ou seja, o fato do paciente estar sendo submetido a uma sessão de acupuntura promove uma alteração na expectativa, também com alterações ambientais, sociais e do local que o paciente se insere. Ou seja, tais mecanismos podem também influenciar na prática da acupuntura e contribuir com a melhora do quadro clínico. Deste modo, foi visto também as contraindicações e reações adversas. Dentre as contraindicações, as principais são evitar a prática da eletroacupuntura em pacientes que possuem dispositivos eletrônicos implantáveis, dentre eles marca-passo, cardiodesfibriladores, dentre outros. A acupuntura é segura para ser realizada em gestantes,
desde que alguns acupontos sejam evitados. Além disso, pacientes que convivem com patologias avançadas e severas, como o próprio estudo nos mostra, deve ser evitado a prática da acupuntura e agulhamento. Isso não pela não eficácia da acupuntura, mas porque esses pacientes precisam de tratamento específico conforme a gravidade de suas patologias. Ou seja, a acupuntura não é uma panaceia. A acupuntura ela tem que ser muito bem indicada para as terapias em aula. De modo, então, pode-se concluir que a acupuntura é sim eficaz no tratamento da dor lombar crônica e na melhora dos aspectos funcionais. Vale uma ressalva que este estudo foi publicado em 2010 e hoje nós estamos em 2024. Neste ato de tempo, muitos outros artigos, como eu estou colocando aqui para vocês, foram publicados nas principais jornais científicos do planeta e uma das principais fontes de revisão bibliográfica. Dentre eles, a Cochrane, The Lancet, JAMA, dentre outros papers e artigos científicos. Deste modo, foi constatado que sim, há diferença entre realizar a acupuntura em pontos verdadeiros específicos e em pontos falsos. E esses estudos reforçam não somente isso, mas também a eficácia da acupuntura no contexto das dores lombares crônicas, e também das dores agudas. Para concluir, os principais guidelines e protocolos do planeta recomendam a prática da acupuntura no contexto da dor crônica, dor aguda e das dores lombares crônicas. O American Spine Society, a Sociedade Norte-Americana de Coluna, recomenda a acupuntura em seus protocolos. A Sociedade Americana de Dor, American Pain Society, também faz esta recomendação. Além disso, o NICE, que é do Reino Unido, também possui um protocolo específico, também recomenda sessões de acupuntura para dor lombar crônica. É dito nos protocolos NICE que 10 sessões de acupuntura devem ser realizadas para que haja melhora do quadro clínico. Em 2021, houve um adendo, ou seja, uma alteração. Agora a acupuntura é indicada não somente para dor lombar crônica, mas também para todas as dores crônicas de modo em geral. Deste modo, então, eu concluo esta análise desse artigo, que creio que seja muito importante, pois muitos pacientes não toleram medicações, muitos pacientes possuem contraindicações específicas e quando se analisa a dor do paciente, ou seja, pela sua definição de acordo com o IASP, a dor é uma experiência desagradável, sensorial e única, ou seja, a dor sempre vai ser melhor tratada quando há um tratamento multimodal, ou seja, quando há mais de uma terapia e intervenção concomitante. Você gostou desse vídeo? Se sim, vem comigo, deixa seu like, Acupuntura Hoje. Aqui você vai encontrar tudo que há de atualização e novidade no universo da acupuntura. Conte comigo sempre. Obrigado.